Olá, amigos criadores da balão de baixa grande. Hoje nós vamos falar sobre as características desejadas em uma balão. Tá? Vou tentar aqui. Eu deixei o rapaz solto, acho que vai ficar melhor pra gente ter uma ideia. Espero, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: existe uma diferença entre característica desejada da balão, né? Isso na balão de baixa grande, ou até mesmo em qualquer balão, padrão de beleza e padrão da raça. São coisas completamente distintas. O padrão de beleza, ele é algo seu. Então você acha um animal bonito por alguns detalhes que lhe chamam a atenção, né, que lhe saltam os olhos. E às vezes tem pessoas que não entendem porque outros não acham aquele animal bonito. Eu vou dar um exemplo forte comigo. Eu, por exemplo, não gosto dos animais que são cinza, né? Que é comumente chamado de blue ou azul. Mas isso é algo particular meu. O padrão de beleza ele não pode ser levado em consideração para julgamento, justamente porque cada pessoa tem o seu padrão, né? O padrão da raça, ele é estabelecido por uma entidade. Então, uma determinada entidade vai dizer se aquele animal, se ele está no padrão ou não. Ele estabelece alguns critérios, né, alguns pontos, e vão pontuar aquele padrão. O padrão da raça, ele tem que ser fixado em toda a raça. Aquele determinado padrão, que tem que ser único, pois não pode ter, um exemplo, dentro da raça balão, animais com topete e outros sem topete, alguns com penugem no pé, outros sem penugem. Quando você fixa realmente o padrão, tem que ser único, porque para ser raça pura, ele não pode ter tantas variações de padrões. E a característica desejada são as características que formaram essa raça ao longo do tempo. São as características dos antigos criadores, né? Que aí, com o passar do tempo foram fazendo seleções. Essas seleções, no caso de baixa grande, olha novamente eu dizendo, no caso de baixa grande foram seleções artificiais e aos modos naturais. Então existem esses dois tipos de seleção. Seleção natural, ela se dá na natureza, como o próprio nome diz. Então, esses animais que estão na natureza, eles são selecionados por ela, né, e sobrevivem aqueles que se adaptam melhor ao ambiente. Isso aconteceu com a balão. No local, uma temperatura muito alta, esses animais, eles foram submetidos a isso. A uma comida regrada, uma comida que não, em determinados períodos, eram escassas, e sobreviveram aqueles mais adaptados, poderíamos dizer mais fortes, né? Mas a palavra certa é adaptados. E também a seleção feita pelo homem, porque esses criadores escolhiam animais que eram maiores, com o intuito de alimentar a sua família, porque o nordestino ele tem uma quantidade grande de filhos, então tinha que ser um animal grande. Então você vê que tinha dois tipos de seleção sendo feitas aí, tá? Bom, a primeira característica hoje desejada é uma característica que eu tenho que falar, mas eu sou contra. Essa modinha que está sendo feito agora, ela traz prejuízo para o animal, que é a circunferência dorsal.
Muitos criadores chamam essa circunferência dorsal de corcunda. Tem muitos animais sendo selecionados com essa circunferência dorsal. E isso tem causado problema ou vai causar problema à raça. Essa circunferência, né, é a cifose. Na verdade, é uma anomalia, né, que vai surgindo ali em alguns animais. Estão fazendo uma seleção buscando esse tipo de animal. Inclusive, problemas seríssimos no futuro para a raça. Eu não sei por que muitos estão tentando acabar com a raça, né, com essas seleções loucas que estão acontecendo. Esse rapaz aqui que nós estamos filmando é o capitão de areia, né? A segunda coisa que nós podemos observar é a inserção da cauda. Esse é mais um assunto, né, uma das características que ainda levanta muito questionamento. Muitos criadores que vieram do índio gigante gostam dos animais com essa cauda baixa, tá? Mas como a balão de baixa grande, ela é uma raça que é na horizontal e não na vertical, como é o caso do índio gigante, uma cauda baixa, ela deixa o animal um tanto quanto deselegante. Não é feio, mas é um pouco deselegante. E os antigos criadores, alguns antigos criadores, dizem que essa cauda baixa, esses animais que têm cauda baixa, eles são menos férteis. Ora, eu não posso afirmar isso é um pouco empírico, tá? Mesmo que alguns criadores, como o Carlinhos lá de Itaberaba, ele fez o experimento por conta própria, muito interessante, né? Pegou animais que eram descartes e observou que os testículos dos que têm a cauda baixa eram menos desenvolvidos do que aqueles que têm a cauda alta. Outra coisa bastante interessante sobre a questão da cauda é que a maioria não gosta, então não é uma característica desejada, a cauda muito em pé, tá? A cauda em pé, ela não é desejada. Observamos que a cauda, uma cauda que fica em harmonia com o corpo de um animal redondo, e não podemos fugir disso, porque uma balão ela tem que ser redonda, é justamente uma cauda que não está entre reta nem alta, ela sobe levemente. Por que não reta? Porque caudas retas, elas dá a impressão de animais alongado. E não é isso que queremos. Queremos ver animais redondos. E para você ver um animal redondo, você tem que ter com a cauda que você possa ver a inserção, aonde ela começa, né? Então veja, a coluna desse animal, ela é uma coluna reta, que é um animal bastante largo, é uma estrutura muito bem feita, ok? Pescoço relativamente curto e em harmonia, né? Os pés curtos e grossos são dos chatolas. Chatola não é galo pequeno. As pessoas confundem demais. Chatola não é galo pequeno. Olha, chatola não é um galo pequeno. Chatola é um galo com os pés curtos. É diferente de um galo pequeno, minúsculo. Então esse animal é um chatola. Tem topete. A inserção da crista, né? Porque pede-se na raça
uma crista simples, é uma crista serrilhada. Essa crista serrilhada, o nome correto é crista simples. Dificilmente animais que têm topete tem uma crista bem inserida. Bico médio, não é um bico curto, né, como muitos querem no índio gigante, nem longo demais, para não dar aquela característica de uma cabeça muito alongada. Então a cabeça é uma cabeça redonda, uma cabeça forte, e o bico ajuda a você olhar isso, essa característica, né? Os pés, apesar de não serem negros, mas são pés escuros. É uma característica que estão querendo tirar. Bicos escuros e pés escuros, juntamente com essa plumagem selvagem, ela nos remete a animais rústicos. A balão não foi feito para ser um animal de produção, é um animal rústico, um animal bruto, uma galinha crioula. Então ela tem que ter essas características de um animal crioulo. Não pode retirar essas características, tá? De plumagens, da cor dos pés. Então aqui nós não nos preocupamos muito com essa questão da coloração, né? Da cor dos pés desse animal. Mas sabendo que em meio selvagem os pés eram escuros, seja verde ou preto, né? Essa coloração amarela, bem clarinha, toda arrumadinha, isso é seleção artificial. E se estamos falando de um animal que foi criado com o intuito de ser de sobreviver em um ambiente tão bruto como é o Nordeste aqui, o nosso Nordeste, então assim, retirar isso, desfazendo um trabalho que já foi feito há décadas, né? Então é isso. Até o caminhar desse animal ele tem que ser diferente. Note que ele caminha na horizontal, também tem formato de balão. Não é somente a galinha que tem que ter o formato de balão. Falamos da crista, a barbela ela é dupla. Outra característica desejada, então, penugem no pé. Essa característica que muitos criadores gostam, os criadores buscam, que é a penugem. É um animal que tem topete e tem penugem. Eu acho que deu para ver, mas a pintinha ficou na frente e continua na frente, olha lá, tá vendo? Deu para ver ali a penugem, que são poucas penas, né? Não são muitas penas. E aí o rapaz, o capitão de areia, né? Novamente, olha a estrutura das costas desse animal. Ele não fica quieto, não dá para ver direito. Mas olha que largura. Animal largo, redondo.